A verdade sobre o envelhecimento foi escondida de você. E o motivo é absolutamente assustador. Imagine se eu te dissesse que as figuras mais poderosas do mundo não envelhecem como nós. Não por causa de genética ou cirurgias, mas por um segredo sombrio que envolve a transferência de vitalidade. Um processo que exige um preço terrível, pago por pessoas anônimas em locais secretos, para que a elite possa viver indefinidamente mantendo seu poder através dos séculos. Neste documento, você não vai apenas descobrir como essa conspiração funciona nas sombras da nossa sociedade, desde laboratórios escondidos no Brasil até os mais altos escalões do poder global. Mas o principal, vou te entregar o conhecimento para finalmente identificar os sinais, para entender como eles operam hoje, bem à sua vista. A verdade está escondida nos detalhes que ninguém ousa conectar. O que você vai ouvir aqui pode mudar sua percepção da realidade para sempre. Aperte o botão de inscrever-se agora mesmo e escreva nos comentários a sua cidade. Vamos ver quantos de nós estão prontos para despertar. Meu nome é João Almeida, ou pelo menos foi esse o nome que me deram há 99 anos. Você que me ouve agora não foi por acaso. O universo, ou o que quer que governe estas teias do destino, teceu seu caminho até a minha voz. Você foi escolhido para ouvir a confissão de um monstro. Eu sou a prova viva de que a busca pela vida eterna é o caminho mais curto para o inferno, e eu trouxe o inferno para a Terra. Estou sentado agora no meu laboratório, ou melhor, no meu mausoléu, cercado por artefatos que valeriam uma fortuna e livros cuja leitura custaria a sanidade. Mas nada disso importa. O que importa é o começo. Tudo começou com o cheiro da morte, aquele cheiro adocicado e rançoso que se agarra aos lençóis de um doente terminal. Eu era médico, um dos melhores de Belo Horizonte, diziam. Eu comandava a vida e a morte com um bisturi e meu conhecimento. Que arrogância, que estupidez. Diante da minha Mariana, o amor da minha vida, definhando naquela cama, eu não era nada. Eu era um homem impotente, assistindo ao seu universo desmoronar. Célula por célula, suspiro por suspiro. Eu era um deus falho, um deus inútil. E o desespero, meu amigo, é uma porta aberta. Uma porta que eu escancarei para o demônio entrar. E ele entrou sorrindo. Ele tinha o rosto de um colega, Dr. Carlos Pereira. Um oncologista brilhante, mas com um olhar antigo demais para o seu rosto. Ele me encontrou no corredor do hospital, naquelas horas mortas da madrugada em que a esperança tira uma folga. João, ele disse, com uma calma que me enojava. Existe outra maneira. Eu ri. Que outra maneira? Eu havia tentado tudo. Tratamentos experimentais, especialistas de todo o mundo. Nada. Era o fim. Mas ele insistiu. Falou de um conhecimento que a medicina convencional considerava heresia. Falou de um grupo, a Ordem dos Imortais. Homens que não viam a morte como um destino, mas como uma doença. Uma doença que tinha cura. Ele me falou do elixir. Uma substância que não apenas curava, mas revertia. Revertia o tempo. Ele me mostrou fotos. Pessoas que eu conhecia do meio médico, que deveriam estar velhas, aposentadas, mas que pareciam ter 40 anos. Ele me falou de fontes antigas, de textos sumérios que descreviam o processo. Ele o chamou de transferência anímica. A ciência deles, disse ele, era apenas a redescoberta de uma sabedoria ancestral, uma sabedoria que exigia coragem. É um sacrifício. Naquele momento, eu não me importei com o preço. Eu só via o rosto de Mariana, sorrindo de novo, correndo em um jardim. Viva! Imagine o cheiro. Aquele cheiro asséptico de hospital misturado com o odor adocicado da decomposição, da vida se esvaindo. Eu segurava a mão de Mariana, fina como a de um pássaro, a pele translúcida sobre os ossos. Seus olhos, que antes brilhavam como 2 estrelas, eram agora poços de dor e confusão. João, ela sussurrou, estou com medo. E naquele momento eu, Dr. João Almeida, que salvara centenas de vidas, era impotente. Eu teria feito qualquer coisa, teria vendido minha alma. E foi exatamente o que eu fiz. O choque não é saber que o mal existe. O choque é perceber que ele tem a sua cara, o seu desespero. Eu recusei. Mandei Carlos para o inferno. Chamei-o de louco, de charlatão. Minha formação, meu juramento, tudo em mim gritava que aquilo era uma abominação. Voltei para o quarto de Mariana, sentei ao seu lado e segurei sua mão, decidido a acompanhá-la com dignidade até o fim. Parecia a decisão certa, a única decisão humana.
e por algumas horas senti paz. Mas o que aconteceu depois, naquela mesma noite, mudou tudo. Mariana teve uma convulsão violenta. Os monitores dispararam. Eu a vi se debatendo, se afogando na própria mortalidade. E a dignidade se transformou em pânico. O amor se transformou em terror. E eu corri. Corri para o telefone. Corri para Carlos. Agora vamos olhar pelo outro lado, pelo lado deles. Eles não recrutam qualquer um. Eles procuram os melhores, os mais brilhantes, os mais desesperados. Pessoas em posições de poder e influência que chegam a um beco sem saída. Eles oferecem a única coisa que o dinheiro e o poder não podem comprar: tempo. Eles me levaram a um prédio comercial anônimo no coração de São Paulo. Subimos de elevador até a cobertura e depois descemos. Descemos por um elevador secreto, por níveis e mais níveis de subsolo. O ar ficou frio. O som do mundo lá de cima desapareceu e a porta se abriu para o inferno. A primeira vez que vi o doador, não era um voluntário. Era um jovem, talvez da idade do meu neto, amarrado a uma mesa de metal polido. Seus olhos... os olhos dele me assombram todas as noites. Eram olhos cheios de terror e incompreensão. Ao lado dele, em um recipiente de cristal, o elixir começava a se formar, gota a gota, vermelho e vivo. Um colega, Carlos, pôs a mão no meu ombro e disse: "É o preço da imortalidade, João. A vida exige vida." Naquele instante, o médico dentro de mim morreu. O monstro nasceu. O choque foi perceber que a linha entre o Salvador e o demônio é mais fina que um fio de cabelo. Você se pergunta como eu pude aceitar. Como pude continuar depois de ver aquilo? Porque eles são mestres da manipulação. Eles me mostraram um vídeo de Mariana no hospital, respirando com dificuldade. E ao lado, uma projeção de como ela ficaria depois do elixir. Saudável, jovem. A vida dele pela vida dela, João. Uma troca justa, não acha? Uma vida sem futuro por uma vida cheia de amor com você, disse Carlos. Eles transformaram um assassinato em um ato de amor. Eles me fizeram acreditar que eu era um herói. Um herói que estava prestes a cometer o ato mais vil que um ser humano pode conceber. Tom de conversa confidencial. Eles me deram a vida eterna, sim, mas arrancaram minha alma no processo. Este é apenas o começo da minha história, o primeiro passo na minha descida. Eu aceitei o pacto, eu me preparei para o ritual. Eu estava cego pelo amor e pelo desespero, sem entender que a Ordem dos Imortais não era uma sociedade científica secreta fundada no século XX. Eu não sabia que estava entrando em um laboratório. Eu estava entrando em uma tumba de 5.000 anos de história sangrenta, um legado de horror que remonta aos primeiros reis da humanidade. E para entender a maldição que carrego, você precisa entender de onde ela veio. A verdadeira história está escrita com sangue. E agora, vamos ler juntos a primeira página. No último capítulo, eu te prometi a verdade sobre a história. E a verdade é que a busca do homem pela imortalidade não começou com a ciência moderna ou com excêntricos bilionários. Começou no momento em que o primeiro rei olhou para o próprio crânio e viu o seu fim. A resposta que eles encontraram não estava nas estrelas, mas no sangue de seus semelhantes. A Ordem dos Imortais não foi fundada no século XX. Ela é apenas o nome mais recente de uma linhagem de horror que remonta à Suméria, há mais de 5.000 anos. Pense na epopeia de Gilgamesh. O que os acadêmicos te dizem? Que é um mito sobre aceitar a mortalidade. Mentira, é um manual de instruções codificado. Gilgamesh não falhou em sua busca. Ele encontrou a planta da juventude eterna, mas uma serpente a roubou. Você realmente acredita nisso? Uma serpente. A serpente era o símbolo da sociedade rival, os sacerdotes de Enki, que tomaram o segredo para si. O sacrifício humano para prolongar a vida da elite não é uma perversão moderna. É a pedra fundamental de todas as grandes civilizações. Os faraós do Egito, os imperadores da China, todos eles praticavam. Tom de proclamação solene. Vamos avançar no tempo. Ano de 210 a.C. O imperador chinês Qin Shi Huang, obcecado pela vida eterna, envia expedições em busca do elixir. A história oficial diz que ele morreu envenenado por pílulas de mercúrio. Que conveniente! A verdade, sua própria guarda de elite, iniciada nos mesmos segredos, realizou um ritual. Eles sacrificaram centenas de trabalhadores que construíam seu mausoléu e usaram sua essência para criar um elixir imperfeito. Ele não morreu,
Ele transcendeu para um estado de existência amaldiçoado, e seus guerreiros de terracota não são guardiões de seu túmulo, são recipientes vazios, esperando para abrigar as almas dos membros da ordem que falham. E na Europa, a lenda de Nicolas Flamel, o alquimista que supostamente criou a pedra filosofal e alcançou a imortalidade no século XV. Flamel era real, mas a pedra filosofal não transformava chumbo em ouro, ela transformava vida em tempo. Sua esposa, Perenelle, e ele não morreram em Paris. Eles fugiram para o Novo Mundo, para o Brasil colonial, trazendo o conhecimento profano com eles. Eles foram os fundadores do ramo sul-americano da Ordem, estabelecendo as primeiras bases em Salvador e Ouro Preto, disfarçados de nobres e comerciantes de escravos. Precisa de uma fonte. Procure os diários codificados de um jesuíta chamado José de Anchieta. Ele escreveu sobre nobres que não envelheciam e escravos que desapareciam sob a lua cheia. Claro, a igreja escondeu tudo. Quando me mostraram esses registros, esses diários de Flamel, os relatórios de Schmidt, eu não senti admiração. Senti uma raiva fria e profunda, uma raiva contra a história, a mesma mentira contada de novo e de novo. Reis, imperadores, barões, bilionários. Uma linhagem ininterrupta de parasitas se banqueteando com a vida dos anônimos. A raiva vinha da percepção de que a humanidade não progride. Ela apenas repete seus piores atos com ferramentas mais sofisticadas. A guilhotina vira uma agulha. O altar de pedra vira uma mesa cirúrgica. Mas o sacrifício é sempre o mesmo. E eu, com meu diploma e meu jaleco branco, era o novo sacerdote desse culto nojento. Eles evoluíram, deixaram os rituais em masmorras para trás e abraçaram a ciência. No século XIX, no Rio de Janeiro imperial, um médico alemão chamado Gustav Schmidt, financiado por barões do café, foi o primeiro a isolar o catalisador anímico. Ele o chamou de Lebensessenz, a essência da vida. Ele provou que a força vital de um indivíduo jovem e saudável podia ser colhida no momento da morte e transferida. Seus experimentos foram a base para tudo o que veio depois. Seus laboratórios ficavam onde hoje é o bairro de Santa Teresa. As pessoas acham que as mansões são assombradas por fantasmas. Não são fantasmas, são ecos de dor. Agora, olhe para isso não como história, mas como um modelo de negócios. Um negócio de predação que se aperfeiçoou ao longo dos milênios. Eles aprenderam a se esconder, a disfarçar suas práticas. No Egito, eram rituais religiosos. Em Roma, cultos secretos. Na Idade Média, alquimia. E no Brasil colônia, eles encontraram o paraíso. Uma terra vasta, cheia de recursos e, o mais importante, um fluxo constante de vidas descartáveis. Vidas que ninguém se importaria se sumissem. Pense nos navios negreiros que cruzaram o Atlântico. Milhões de vidas perdidas. Os livros de história falam de doenças, de maus tratos. E se eu te disser que uma porcentagem significativa dessas mortes não foi acidental? A Ordem usava esses navios como fazendas de colheita flutuantes. O sofrimento, o medo extremo, potencializava a essência. Eles chegavam aos portos de Salvador e do Rio com menos carga do que partiram, mas com barris preciosos de elixir bruto. A raiva que sinto agora, ao te contar isso, é a mesma que senti quando descobri. É a raiva de saber que a fundação do meu país, do nosso país, está manchada com um horror muito mais profundo do que a escravidão. Essa é a linhagem deles, uma corrente de ouro e sangue que atravessa os séculos. Eles não são inovadores, são apenas os herdeiros de uma tradição de predação. E agora você sabe, você vê o padrão. O poder sempre busca se perpetuar. Literalmente, eles aprenderam com os erros do passado. Não constroem mais pirâmides óbvias. Não ostentam sua imortalidade. Eles se tornaram discretos, corporativos, científicos. Mas a sede é a mesma. A fome por vida nunca acaba. Tudo isso, essa história terrível, parecia ser o fim da linha do conhecimento deles. Mas isso foi apenas a preparação. Essa estrutura antiga e brutal se adaptou ao mundo moderno da vigilância e da informação de maneiras que você nem pode imaginar. Eles se esconderam à vista de todos, nos conselhos de administração, nos palácios presidenciais, nos laboratórios de ponta. Mas como eles operam hoje? Como essa organização se infiltrou em nossas vidas, em nossas instituições, em nossos governos? A resposta?
Envolve uma conspiração que fará você questionar tudo o que lê nos jornais e vê na televisão. E é isso que vou expor, em detalhes aterrorizantes, a seguir. Deixamos para trás os alquimistas e os barões do café. Agora, vamos arrancar a máscara da modernidade. A Ordem dos Imortais, hoje, é uma corporação multinacional do mal, com tentáculos em cada setor da sociedade. Você acha que as grandes farmacêuticas buscam a cura para o câncer? Que ingenuidade! Por que curar, quando se pode lucrar com a doença e, ao mesmo tempo, selecionar doadores em estado terminal nos hospitais que eles mesmos controlam? Eles chamam isso de colheita ética, uma piada de demônios. A estrutura deles é celular. Como uma organização terrorista, a maioria dos membros de baixo nível, como eu era no início, não sabe de nada. Eles são médicos, cientistas, advogados, atraídos pela promessa de poder e longevidade. Eles cuidam da logística, da papelada, dos subornos. Eles veem apenas uma parte do quebra-cabeça. Apenas os guardiões, o círculo interno, conhecem a verdade completa. E para chegar lá, você precisa provar sua lealdade. Você precisa participar ativamente. Minha iniciação como guardião foi em uma clínica de luxo em Florianópolis, disfarçada de spa de rejuvenescimento. O paciente era um jovem ativista que estava investigando uma das corporações da Ordem. Eles não apenas o silenciaram, eles o reciclaram. E a política? Ah, a política é o seu playground. Você acha que a proclamação da República em 1889 foi um ato heróico de militares descontentes? Foi um golpe de Estado corporativo. Eu vi o documento, o Protocolo Sombra, datado de 12 de novembro de 1888, assinado pelos ancestrais de algumas das famílias mais poderosas do Brasil. Eles não queriam liberdade, eles queriam desordem. Um império é um centro de poder visível e difícil de infiltrar. Mas uma república? Uma república é um labirinto de ministérios, agências e burocracia. E em um labirinto, os monstros se escondem melhor. Mas o que eles fizeram a seguir foi ainda mais genial e perverso. Vamos avançar para 1904. A revolta da vacina, no Rio de Janeiro. A história te conta que a população se revoltou contra a vacinação obrigatória. A verdade, a Ordem instigou a revolta. Eles espalharam o pânico, financiaram os agitadores. Por quê? Para criar o caos perfeito para o seu primeiro grande experimento social. Enquanto a cidade queimava, equipes médicas da Ordem, disfarçadas de agentes de saúde, percorriam os cortiços. Eles não aplicavam a vacina. Eles coletavam amostras de sangue, catalogando os indivíduos mais fortes e saudáveis. Eles não queriam vacinar a população. Eles queriam mapear o seu rebanho. Eu vivo com medo, não o medo da morte. Ah, eu anseio pela morte como um homem no deserto anseia por água. Meu medo é outro. É o medo de ser encontrado. Eu sou um desertor, um traidor. Eu quebrei o juramento de sangue. Todas as noites, eu verifico as fechaduras, 10, 20 vezes. Qualquer ruído na rua me faz pular. Cada sombra parece um executor da Ordem. O medo é uma coisa física. É um gosto de metal na boca, um frio que sobe pela espinha e se instala na nuca. É saber que eles não vão simplesmente me matar. Eles vão me levar de volta. Vão me usar como exemplo. O medo de perder o que resta da minha sanidade antes de perder o que resta do meu corpo. Tom de proclamação solene. A versão oficial dos fatos é uma cortina de fumaça. Pense no desaparecimento de figuras proeminentes que estavam perto demais da verdade. O jornalista Paulo Francis, que morreu de um ataque cardíaco súbito em 1997, pouco antes de revelar um esquema de corrupção massivo envolvendo farmacêuticas internacionais. O que ele descobriu não era apenas corrupção. Era a Ordem. Seus arquivos desapareceram. Sua autópsia, inconclusiva. Eles têm especialistas em criar mortes que parecem naturais. É a assinatura deles. Silêncio e eficiência. Tom de denúncia feroz. Agora, pense como eles. Olhe pelo outro lado. O motivo deles não é apenas viver para sempre. É controlar. Eles acreditam ser os pastores. E nós, o rebanho. O elixir, em suas formas mais puras, não apenas prolonga a vida, ele desperta certas habilidades psíquicas latentes. Eles estão tentando criar uma nova espécie, o Homo Immortalis. E qualquer um que se oponha, qualquer um que represente um galho defeituoso na árvore da evolução, é podado. Eles controlam agências de inteligência,
laboratórios de pesquisa genética, até mesmo movimentos espirituais da nova era. Tudo para guiar a humanidade em direção ao futuro que eles desenharam. O pior medo, porém, é o da paranoia se tornando realidade. Certa vez, em meu exílio em uma pequena cidade no interior do Nordeste, vi um homem. Ele estava do outro lado da praça me observando. Ele tinha os mesmos olhos frios e vazios de Carlos, meu recrutador. Ele não fez nada, apenas ficou lá por 1 hora e depois foi embora. Foi real. Ou foi minha mente se partindo? Esse é o terror da minha existência, a incapacidade de distinguir a ameaça real da assombração. Eles me transformaram em minha própria prisão, em meu próprio carrasco. O medo não é do monstro debaixo da cama, é de olhar no espelho e ver o monstro. Toda essa estrutura de poder, construída sobre mentiras e controle, parece inabalável, uma fortaleza de segredos. E, por um tempo, pareceu que essa era toda a verdade, apenas uma conspiração humana por poder, mas isso era apenas a casca. A verdade oculta é que eles estão em toda parte. Essa é a verdade oculta. Mas falar é fácil, provar é o que importa. Você deve estar cético. Isso é loucura, você pensa. Onde estão as provas? Elas existem. Documentos, testemunhos, evidências científicas que eu coletei ao longo de décadas. Provas que manchariam de sangue os nomes mais respeitados do Brasil e do mundo. E agora, vou abrir meu arquivo para você. Vou te mostrar os fatos irrefutáveis. Prepare-se, porque a realidade é muito mais terrível do que a ficção. No último capítulo, eu te prometi provas, e um homem amaldiçoado como eu só tem uma coisa a seu favor: sua palavra, apoiada por fatos que queimam como ferro em brasa. Chega de teorias, vamos aos fatos. Eu guardo comigo um dossiê, um conjunto de documentos que chamo de O Livro das Vidas Roubadas. Ele contém nomes, datas e locais. Vou te dar um exemplo concreto. Caso número 37. Lucas Martins, 22 anos, estudante de biologia em Manaus, desaparecido em 10 de maio de 2003. A polícia arquivou o caso como desaparecimento voluntário. A verdade, Lucas estava investigando o tráfico de órgãos na região amazônica, que ele acreditava estar ligado a uma empresa de biotecnologia europeia. Essa empresa, a Vitaegen, era uma fachada da ordem. Lucas chegou perto demais. Eu estava no laboratório secreto, a 200 quilômetros de Manaus, quando ele chegou. Eu vi os registros de seu sacrifício. O chefe de operações na época era um político muito conhecido do Sudeste, que hoje fala em defender a família e os bons costumes na televisão. O nome dele está na primeira página do meu dossiê. O elixir extraído de Lucas garantiu a ele mais uma década de poder. Quantos Lucas existem por aí? Meu dossiê tem mais de 200 nomes, 200 desaparecimentos que não são mistérios, são assassinatos. Agora, a ciência. Céticos dirão que isso é biologicamente impossível. Eles estão errados. A ordem está décadas à frente da ciência convencional. Em 1995, a doutora Fernanda Lima, uma geneticista brilhante cooptada pela ordem em um laboratório de Campinas, fez uma descoberta crucial. Ela conseguiu isolar e estabilizar a enzima telomerase, usando o catalisador anímico como agente de ligação. Em termos simples, a telomerase reconstrói as pontas dos cromossomos que encurtam a cada divisão celular. É o relógio biológico. O elixir da ordem não para o relógio, ele o rebobina. Mas o processo é instável. O corpo é rejuvenescido, mas a mente acumula o peso dos anos, das memórias, dos horrores. Ela se fragmenta. É a insanidade. E os testemunhos? A maioria está morta, mas alguns escaparam. Conheci uma enfermeira, Adriana, que trabalhou em uma clínica da ordem em Curitiba. Ela conseguiu fugir depois de testemunhar uma colheita. Ela vive sob um nome falso em algum lugar da Europa. Antes de partir, ela me entregou registros médicos. Falsos, claro, mas com anotações codificadas nas margens. Datas de procedimentos que batiam com as datas de desaparecimento de jovens na região. Ela descreveu o ritual. O uso de cantos guturais, símbolos arcanos desenhados no chão da sala de cirurgia e uma adaga de obsidiana, mesmo com toda a tecnologia ao redor. Ciência e magia negra de mãos dadas. No meio de todo esse horror, houve um momento de luz. Foi quando Adriana, a enfermeira, me procurou. Ela estava tremendo, os olhos arregalados de pavor, mas em suas mãos ela segurava a esperança. Aquele pequeno pendrive com os registros. Alguém precisa saber, ela disse. O mundo precisa saber.
Naquele momento, vi que a monstruosidade da ordem não havia consumido tudo. A coragem de uma única pessoa, o seu ato de desafio, me lembrou que a humanidade ainda existia. Foi a primeira vez em décadas que senti algo além de medo ou desespero. Senti uma faísca de esperança. A esperança de que a verdade, por mais terrível que seja, pode um dia libertar. A prova mais irrefutável, no entanto, não está no papel. Está no meu próprio corpo. Eu tenho 99 anos. Minha pele está flácida e manchada. Meus ossos doem. Mas meus órgãos internos, um exame mostraria que meu coração, meus pulmões, meus rins têm a vitalidade de um homem de 40. Eu não adoeço. Um corte na minha pele cicatriza em horas. Mas olhe nos meus olhos. Você vê o brilho febril. É a minha mente apodrecendo. Eu ouço as vozes das minhas vítimas. Eu vejo seus rostos no espelho. Eu sou a prova viva. Eu sou o documento encarnado da verdade deles e da maldição deles. Outra prova que guardo não é um documento, mas uma fotografia desbotada. É de Mariana, minha esposa, tirada uma semana antes de ela morrer. Ela está sorrindo, apesar da dor. Foi depois da minha primeira recusa à oferta da ordem. Eu disse a ela que havia uma opção experimental, mas que era perigosa e antiética. Ela pegou minha mão e disse: João, nossa vida foi boa. Não manche isso no final. Prometa-me. Eu prometi, e depois quebrei a promessa. Mas aquela foto é a minha esperança de redenção. É a lembrança da minha humanidade, do homem que eu era. É a esperança de que, ao confessar tudo, eu possa, de alguma forma, honrar a memória dela e a promessa que quebrei. Agora você viu as evidências: nomes, datas, ciência, testemunhos. A conspiração é real. Acredito que não restam mais dúvidas sobre o que eles fazem. É um sistema terrível e eficiente, que funciona há séculos. Mas isso parece ser o fim da história, não é? Um grupo de monstros usando ciência e ocultismo para viver para sempre. Mas isso é apenas o quê? A questão mais profunda, a que me atormenta todas as noites, não é o quê, mas como. Como isso funciona de verdade? Qual é o mecanismo profundo por trás disso tudo? Não é apenas biologia. Há algo mais, algo esotérico, uma lei universal que eles perverteram para seus próprios fins. E é esse conhecimento secreto, a base de todo o poder deles, que vou revelar a você a seguir. Vamos mergulhar nas águas mais profundas e escuras da realidade. No capítulo anterior, apresentei as provas físicas, mas a verdade mais profunda não pode ser colocada sob um microscópio. O segredo da ordem não é apenas científico, é fundamentalmente espiritual. Eles não descobriram apenas uma enzima, eles decifraram e corromperam uma das leis primordiais do universo, a lei da transferência energética, ou como eles a chamam em seus textos secretos, a ceifa anímica. Tudo no universo é energia. Você, eu, as estrelas, nossos corpos são apenas vasos temporários para uma energia vital, uma alma, um prana. Essa energia não pode ser criada ou destruída, apenas transferida. O que a Ordem descobriu, em textos antigos roubados de bibliotecas do Vaticano e mosteiros tibetanos, foram os rituais para forçar essa transferência. O elixir não é apenas uma substância biológica, ele é um condutor, um meio líquido para abrigar a energia vital de outra pessoa. Quando um membro da Ordem o bebe, ele não está apenas rejuvenescendo suas células. Ele está, literalmente, consumindo a força vital, os anos de vida restantes de outra alma. O mecanismo exige 3 componentes. Primeiro, o doador. Deve ser jovem e saudável, com uma forte energia vital. Segundo, o catalisador. Este é o momento do sacrifício. O medo extremo e a dor liberam a energia vital de uma forma explosiva e volátil, tornando-a colível. É por isso que os rituais são tão brutais. Não é sadismo gratuito, é uma necessidade funcional do processo. O terror é o ingrediente-chave. Terceiro, o receptor. Através do ritual e do consumo do elixir, o receptor absorve essa energia, que se integra ao seu próprio campo anímico. Mas a transferência nunca é perfeita. E aqui está o segredo que os guardiões escondem dos iniciados mais baixos. Cada transferência deixa um resíduo. Um fragmento da consciência da vítima se prende à alma do receptor. No começo é imperceptível,
Mas depois de dezenas, centenas de transferências, esses fragmentos se acumulam. Eles se tornam vozes na sua cabeça, rostos no espelho. A insanidade não é um efeito colateral. É uma consequência inevitável. Sua alma se torna uma casa assombrada, superlotada com os fantasmas daqueles que você consumiu. Você não vive para sempre. Você se torna uma multidão gritando dentro de um único corpo em decomposição. Lembro-me da primeira vez que bebi o elixir. A sensação é indescritível. É como se um sol explodisse dentro de você. Uma onda de calor, de força, de vitalidade pura. A dor nos meus joelhos desapareceu. A névoa da minha idade se dissipou. Eu me senti invencível, poderoso. Naquele momento, eu entendi a tentação. Eu entendi por que eles matavam por isso. O poder de desfazer o tempo, de olhar a morte nos olhos e rir. É a droga mais viciante do universo. E, como todo viciado, eu disse a mim mesmo que seria só aquela vez. Mas o poder, uma vez provado, nunca te liberta. Ele apenas exige mais. E mais. E há mais. Eles acreditam que, ao acumular energia vital suficiente, um membro da ordem pode alcançar um estado chamado apoteose. Eles acreditam que podem se tornar deuses. Que mentira! Eu tive acesso aos diários dos membros mais antigos, alguns com mais de 300 anos. Eles não se tornaram deuses. Eles se tornaram outra coisa. Seus corpos se tornam cascas grotescas e distorcidas, mantidas juntas apenas pela energia roubada. E suas mentes não são mais humanas. Eles se comunicam com entidades, seres do que eles chamam de plano umbral. A verdade terrível é que o elixir não te torna um deus, ele te torna um portal, uma porta de carne para que coisas famintas e antigas possam olhar para o nosso mundo. O poder não era apenas físico, era o poder do conhecimento. Como guardião, tive acesso a segredos que poderiam derrubar governos. Eu sabia onde os corpos estavam enterrados, literalmente. Eu sabia quais juízes eram corruptos, quais empresários eram fraudadores. Eles me deram esse poder para me amarrar a eles. Agora você é um de nós, disse Carlos. O conhecimento deles é a sua proteção, mas também a sua corrente. E era verdade. O poder de saber tudo era sufocante. Era o poder de um prisioneiro que conhece cada centímetro de sua cela, mas não tem a chave. E a sensação de poder se transformou lentamente na percepção de ser apenas uma ferramenta poderosa nas mãos de outros. Então, o que eles realmente querem? Se não é a divindade, qual é o objetivo final? Agora vamos olhar pelo outro lado. O objetivo não é mais a imortalidade individual. Os membros mais antigos já a têm. O objetivo é a imortalidade da própria ordem. Como um superorganismo, eles veem a humanidade como uma floresta, e eles são o fungo subterrâneo que conecta tudo, se alimentando da vida e da morte para garantir sua própria sobrevivência eterna. Eles não querem mais apenas viver para sempre. Eles querem se tornar o próprio sistema operacional do planeta. Você entende a magnitude disso? Não é apenas sobre viver mais. É sobre poder, sobre roubar a própria essência da vida para alimentar uma ambição divina. É uma perversão das leis mais sagradas da existência. Eles corromperam o ciclo de vida e morte. E essa perversão está acontecendo agora, ao nosso redor, moldando o mundo em que vivemos de maneiras que você nem imagina. Como essa busca profana pelo poder se manifesta no nosso dia a dia, nas notícias que você vê, nas vidas das pessoas que você admira. A seguir, vamos conectar os pontos. Vamos trazer esse conhecimento secreto para a luz ofuscante do mundo moderno. No último capítulo, mergulhamos nos mecanismos esotéricos da ordem. Agora, vamos emergir e ver as ondas que essa prática abominável cria no nosso mundo. Você acha que isso é algo distante, confinado a laboratórios secretos? Pense de novo, a influência deles está em toda parte. Está na sua televisão, no seu feed de notícias, na economia que rege a sua vida. Eles são os arquitetos invisíveis da nossa realidade. Olhe para as celebridades e figuras públicas que parecem desafiar o tempo. Atores, magnatas da mídia, gurus espirituais. Alguns deles são clientes da ordem. Eles não passam pelo ritual completo, claro. Isso é reservado para os membros. Mas eles compram versões diluídas do elixir, por preços astronômicos. Pequenas doses que retardam o envelhecimento, que dão um brilho artificial de saúde. Em troca,
Eles usam sua influência para moldar a opinião pública, para promover as agendas da ordem, para ridicularizar teorias da conspiração. Eles são os garotos propaganda do sistema, vendendo uma imagem de sucesso que é, literalmente, alimentada pela vida de outros. E a tecnologia. A obsessão do Vale do Silício com o transhumanismo, com o upload de consciência, com a extensão radical da vida. Você acha que isso é coincidência? A Ordem financia pesadamente essas pesquisas. É o plano B deles. O elixir é instável. A insanidade é inevitável. Eles estão buscando uma solução limpa. Transferir suas consciências acumuladas de séculos para corpos sintéticos ou para a nuvem digital. Eles querem se livrar da maldição da carne apodrecida, mas manter o poder que acumularam. O seu smartphone, a inteligência artificial que cresce a cada dia, tudo isso faz parte de uma infraestrutura que está sendo construída para a imortalidade digital deles. Eles não querem apenas viver para sempre, eles querem se tornar a própria realidade. Isso afeta você pessoalmente. A crise de saúde mental que vemos hoje, o aumento da depressão, da ansiedade, do sentimento de vazio. Parte disso é um efeito colateral espiritual das atividades da Ordem. A ceifa anímica, em larga escala, cria um desequilíbrio, uma sombra psíquica que paira sobre a humanidade. As pessoas sentem, em um nível inconsciente, que sua energia vital está sendo drenada. Elas se sentem cansadas, apáticas, sem esperança, porque, em um plano sutil, elas estão sendo pastoreadas e consumidas. A sua exaustão inexplicável, a sua falta de propósito, pode não ser apenas sua. Pode ser um eco do grande banquete dos imortais. Quando eu vejo as notícias hoje, cada evento, cada crise, eu vejo a mão deles. Eu vejo o plano se desenrolando. É um sentimento de urgência me consome. Não há mais tempo. A janela para expor isso, para despertar as pessoas, está se fechando. Cada dia que passa, o controle deles se torna mais forte. A tecnologia deles mais avançada. A nossa apatia mais profunda. A urgência que sinto é a de um homem gritando fogo em um teatro lotado, onde todos estão hipnotizados pelo espetáculo. Eu preciso te fazer ouvir, eu preciso que você entenda que o futuro não é algo que acontece, é algo que está sendo construído e nós não vamos gostar do resultado final. Pense nos prognósticos e tendências. Eles estão preparando o grande desbaste. Com a superpopulação e a crise de recursos, a colheita aleatória se tornará insustentável. O plano deles, que eu vi em documentos ultra-secretos, envolve a criação de uma sociedade de duas castas, uma pequena elite de imortais e uma vasta população de mortais, cuja vida útil será gerenciada e, em última análise, colhida. Eles farão isso através do controle de alimentos, da medicina, da tecnologia. Eles venderão isso como uma solução para os problemas do mundo, como um passo necessário para a sobrevivência da espécie, mas será a escravidão final, a humanidade transformada em uma fazenda de gado anímico. A urgência também vem do meu próprio corpo. Ele está falhando, a degradação está acelerando. Os fragmentos de almas dentro de mim estão se tornando mais fortes, lutando pelo controle. Eu não sei quanto tempo de lucidez me resta, talvez um ano. Talvez um mês. Talvez esta seja a última vez que consigo organizar meus pensamentos de forma coerente. Esta confissão não é apenas um ato de arrependimento. É uma corrida contra o tempo, uma corrida contra a minha própria dissolução. A urgência de colocar esta verdade no mundo antes que o monstro dentro de mim me silencie para sempre. A sua urgência em ouvir deve ser tão grande quanto a minha em falar. Tom de conversa confidencial. Agora vamos olhar pelo outro lado. Como isso se manifesta no Brasil. Você já notou como, de tempos em tempos, surgem gurus financeiros do nada, prometendo riqueza fácil e rápida, apenas para desaparecerem depois de levarem o dinheiro de milhares de pessoas? Alguns desses esquemas são operações de recrutamento da Ordem. Eles não querem apenas o dinheiro. Eles estão procurando por pessoas ambiciosas, inteligentes e moralmente flexíveis. Os melhores são convidados para o círculo interno. Os que falham, bem, eles se tornam excelentes fontes de doadores desesperados. A imagem é sombria, eu sei, parece que não há esperança, que a máquina é grande demais para ser parada. E de fato, se continuarmos na ignorância, eles vencerão, mas a ignorância é uma escolha. A única esperança está no conhecimento, e o conhecimento, para ser útil, precisa ser aplicado. Você não pode lutar contra um inimigo que não entende. Então, como eles fazem isso?
Quais são os passos exatos do ritual? Como você pode reconhecer os sinais e, mais importante, como pode se proteger? A seguir, vou quebrar meu juramento final. Vou detalhar os métodos deles, não para que você os use, mas para que você os conheça e para que você possa se defender. No último capítulo, vimos a sombra da ordem sobre o nosso mundo. Agora vamos acender uma luz sobre seus métodos. Eu vou te dar as instruções passo a passo do ritual deles. Preste muita atenção. Este não é um convite, é um aviso. Conhecer as táticas do inimigo é a primeira regra da defesa. Meu objetivo não é te ensinar a se tornar um monstro, mas a reconhecer um quando ele estiver sendo criado e a proteger a sua própria energia vital. Passo 1. A seleção. A ordem não escolhe suas vítimas ao acaso. Eles usam análise de dados, vigilância, informantes. Eles procuram por indivíduos com alta vitalidade, mas com poucas conexões sociais. Jovens que se mudaram para uma cidade grande, mochileiros, pessoas que não deixarão um grande vácuo se desaparecerem. Eles chamam isso de minimizar o impacto social. É o primeiro sinal. Se você conhece alguém que se encaixa nesse perfil, que fala sobre se sentir vigiado, acredite nele. Passo 2. O isolamento anímico. Antes do ritual físico, eles realizam um ritual à distância. Usando um objeto pessoal da vítima, um fio de cabelo ou uma foto, eles realizam encantamentos para enfraquecer sua aura, seu campo de energia protetor. A vítima começa a se sentir deprimida, isolada, paranoica. Seus amigos se afastam, ela perde o emprego. É um processo para amolecer a alma, para torná-la mais fácil de extrair. Se você se sentir subitamente drenado, como se uma nuvem negra te seguisse, não ignore. Isso pode ser um ataque psíquico, tom de denúncia feroz. Passo 3. A captura e a preparação. É a parte brutal. A captura é rápida, cirúrgica. A vítima é levada para um dos laboratórios. Lá, ela é mantida em um estado de medo constante por dias. Luzes piscando, sons aterrorizantes, privação de sono. Isso, eles descobriram, marina a energia vital, tornando-a mais potente. Eles não querem uma morte rápida, eles querem o terror. É a mais pura forma de tortura, justificada por sua ciência profana. Tom de exclamação surpresa. Passo 4. O ritual da ceifa. Aqui, ciência e ocultismo se fundem. A vítima é colocada no centro de um círculo de símbolos arcanos. Eletrodos são conectados à sua cabeça para monitorar a atividade cerebral. O sacerdote cirurgião, muitas vezes um médico como eu era, começa os encantamentos na antiga língua acadiana. Ao mesmo tempo, um dispositivo que parece uma centrífuga de ressonância magnética é ativado. No clímax do terror da vítima, uma agulha é inserida na base do crânio e a energia vital, junto com o fluido espinhal, é extraída. É rápido. E é absoluto. O corpo que sobra é apenas uma casca vazia. Pode parecer que estamos indefesos contra um poder tão vasto, mas não estamos. A maior fraqueza deles é a sua arrogância. Eles nos veem como gado. Eles não esperam que a ovelha se defenda. Quando comecei a minha jornada para escapar, eu estava apavorado, mas cada pequeno passo que eu dava, cada pedaço de informação que eu escondia, cada vez que eu fingia lealdade enquanto planejava minha traição, eu sentia uma nova força crescendo em mim. A confiança de que, mesmo sozinho, um único homem pode se tornar uma pedra na engrenagem de uma máquina monstruosa. E essa confiança é o que me mantém são hoje. Tom de conversa confidencial. Agora, a parte mais importante, a proteção. Como você se defende de algo assim? Primeiro, fortaleça sua energia vital. Alegria, amor, propósito, essas não são apenas emoções, são escudos. A ordem se alimenta do medo e da apatia. Uma pessoa com uma forte vontade de viver, cercada de amor, é um alvo duro. Sua energia é estável e difícil de ser amolecida. Em 7 dias, se você focar em atividades que te trazem alegria genuína, você sentirá uma diferença palpável em sua força interior. É o primeiro passo. Segundo, consciência. Esteja ciente do mundo ao seu redor. Questione as narrativas oficiais. Desconfie de poder concentrado. A ordem prospera na ignorância
e na distração. Quando você começa a prestar atenção, a conectar os pontos, você se torna visível para eles. Sim, mas também se torna mais difícil de manipular. Você sai da névoa, você sai do rebanho. O progresso aqui é medido pela sua capacidade de ver as cordas por trás dos fantoches. A sua confiança não deve vir de mim, deve vir de você mesmo. Você foi guiado até esta mensagem. Você foi forte o suficiente para ouvir até aqui. Isso não é um acidente. Isso significa que a sua energia vital, a sua alma, já é forte. Ela já está buscando a verdade. Confie nessa intuição. Confie na sua própria soberania. Eles podem ter poder, dinheiro e tecnologia, mas você tem algo que eles perderam há muito tempo: humanidade. E no final, a luz da menor vela humana é mais forte do que a maior escuridão artificial. Confie na sua luz. Ela é o seu guia e a sua maior arma. Terceiro, o símbolo. Existe um símbolo antigo, anterior à ordem, conhecido como o selo de vida. É simples, um círculo com um ponto no centro, atravessado por 3 linhas onduladas. Desenhe-o. Medite sobre ele. Ele não é um amuleto mágico. É um ponto focal para sua própria intenção de proteger sua energia. Ele fortalece a sua soberania anímica. Use-o. Coloque-o em sua casa, em sua carteira. É uma declaração silenciosa ao universo de que sua vida pertence a você. Em 30 dias de uso consciente, você notará que pessoas e situações negativas começarão a se afastar de você naturalmente. Você agora tem o conhecimento. Você conhece a história deles, seus segredos, suas provas e seus métodos. E você conhece os primeiros passos para se proteger. Parece o fim, não é? Um manual de sobrevivência contra os predadores da alma. Mas isso é apenas a defesa, e a defesa nunca vence a guerra. Para vencer, é preciso atacar. A jornada está quase no fim. A seguir, vou te dar as revelações finais, as mais chocantes de todas. E vou te fazer um chamado. Um chamado à ação que definirá não apenas o seu futuro, mas o futuro de todos nós. O jogo final está prestes a começar. Chegamos ao fim. Ao longo desta jornada, eu te guiei pelas passagens mais escuras da história e da alma humana. Você ouviu minha confissão, viu as provas, entendeu os métodos, mas eu te prometi as revelações finais, e a primeira é a mais terrível de todas. O Elixir não funciona mais como antes. A energia vital do planeta está mudando. As almas dos jovens de hoje são diferentes, mais resistentes. A ordem está em pânico. Seus membros mais antigos estão começando a se deteriorar, e o Elixir não consegue mais conter a decadência. Tom de denúncia feroz. É por isso que eles estão acelerando seus planos. O transhumanismo, a imortalidade digital, não é mais o plano B, é a única saída deles. Eles precisam transferir suas consciências apodrecidas para as máquinas antes que seus corpos virem pó. E para isso, eles precisam de uma infraestrutura global, uma rede neural planetária. E o que é essa rede? É a internet, a inteligência artificial, as redes sociais. Nós estamos construindo a Arca de Noé para os demônios. Eles nos deram a tecnologia como um presente, mas é um cavalo de Troia. E nós o trouxemos para dentro de nossas casas, de nossas vidas. Tom de exclamação surpresa. Mas aqui está a segunda revelação. A maior fraqueza deles, o calcanhar de Aquiles de seu império milenar. Eles não podem criar, eles só podem copiar, eles só podem consumir. Eles não têm imaginação, não têm amor, não têm a centelha divina da criação. Eles são parasitas, e um parasita, não importa quão poderoso, morre sem o seu hospedeiro. Nós somos o hospedeiro. Cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, cada vez que você cria algo belo, cada vez que você ajuda outra pessoa sem esperar nada em troca, você os enfraquece, você os mata de fome, você vibra em uma frequência que a escuridão deles não pode tocar. Esta é a sua missão. Este é o chamado à ação. Não é para pegarem armas, não é para iniciar uma revolução violenta. Isso é o que eles querem. Isso os alimentaria com medo e ódio. A verdadeira guerra é interna, é a guerra pela sua alma, pela sua energia vital. Você já começou a sentir, não é? Desde que começou a ouvir esta confissão, algo mudou em você. Uma inquietação, uma nova clareza. Isso não é um acaso. O conhecimento é luz, e a luz dissipa as sombras. As forças superiores, Deus, o universo, como quer que você o chame,
te guiaram até aqui. Você está sendo protegido. Você está sendo chamado para ser um farol. A transformação já começou. Pense na sua vida antes de ouvir estas palavras e agora. Você não consegue mais olhar para o mundo da mesma forma. Consegue. As peças se encaixam. O véu foi rasgado. Esta é uma mudança irreversível. Não é um fardo, é uma bênção. É a sua libertação da fazenda invisível. Você não é mais gado, você é um guardião da chama da humanidade. Sinta esse poder crescendo dentro de você. Abrace-o. É o seu direito de nascença, a sua herança divina, que eles tentaram roubar. Meu tempo está acabando. As vozes dentro de mim estão ficando mais altas. O monstro está arranhando a porta. Mas eu não tenho mais medo, porque eu te entreguei a semente da verdade. E essa semente vai crescer. Ela vai se espalhar através de você. Compartilhe este conhecimento, não de forma agressiva, mas vivendo-o. Seja a prova viva de que um ser humano soberano, consciente e cheio de amor é a força mais poderosa do universo. Eles podem ter séculos de poder roubado, mas nós temos a eternidade da alma. Eles vão me encontrar, eu sei disso. Mas o que eles encontrarão será apenas esta casca velha e decrépita, a minha confissão, a minha verdade. Ela não está mais em mim, ela está em você. Você é o meu legado. Você é a minha redenção. Não deixe que o sacrifício de tantos seja em vão. Não deixe que a minha maldição seja o ponto final desta história. Faça da sua vida a resposta. Faça da sua liberdade a vingança. O momento é agora. A urgência é total. O mundo não precisa de mais seguidores. Precisa de mais líderes. Líderes de suas próprias almas. Levante-se. Recupere o seu poder. Fortaleça a sua luz. Ame ferozmente. Crie com paixão. Viva com propósito. E observe como um império de sombras, construído sobre o medo e a morte, desmorona diante da simples e invencível força de uma humanidade que finalmente despertou. A sua transformação é a transformação do mundo. Vá e seja a luz.